Quem aí estava com saudade de pré-aula gravada em vídeo? Não precisa responder, não, vai ter que fazer do mesmo jeito. Então vamos lá. Disciplina de cenários midiáticos, a gente vai falar sobre formatos de mídia digital e o primeiro deles é o display, também conhecido como banner display. Aqui a gente tem marcadinho em amarelo 2 exemplos de formatos. E quando a gente usa esse tipo de formato, normalmente o foco é em frequência, em aparecer várias vezes para os usuários. Existem vários tipos de formatos de display e a IAB, que é uma entidade sem fins lucrativos que está presente em vários países, eles têm como objetivo organizar e desenvolver essa área de mídia interativa. Então, eles recomendam algumas medidas padrões para os sites utilizarem com o objetivo de facilitar a vida de agência, de anunciantes, porque antes a gente ia fechar um formato parecido com esse e não necessariamente ele tinha 300 por 250 pixels. Pode ser que ele tivesse 310 por 260, o outro 290 por 240. Enfim, virava um caos para finalizar todas essas peças. Então, tem-se essas medidas como padrão, tem várias outras. Acho que as mais comuns são o super banner, essa aqui de cima, o retângulo e o skyscraper. Ok? Para quem gosta do assunto, gente, de mídia interativa, sugiro entrar no site da IAB Brasil, tem bastante conteúdo legal lá. Outro formato, formatos over the page, que são esses que aparecem acima do conteúdo, que normalmente o pessoal não gosta porque tem que fechar, mas eu vou falar para vocês, se a segmentação for bem feitinha e aparecer uma coisa interessante aqui, já não é tão chato um anúncio desse, tá? O foco é sempre em gerar impacto, justamente porque ele aparece antes de tudo e normalmente são formatos grandes, e aí cada site vê o que ele oferece para os anunciantes. Temos formatos de patrocínio, menorzinhos, porém fixos, então a frequência dele é bem alta e ele vincula o conteúdo com a marca. Então, lembra que a gente falou isso de TV, por exemplo? É a mesma coisa do que patrocínio de coluna de revista, por exemplo. Então, funciona exatamente da mesma maneira que em internet. A gente recomenda sempre que fique um período mais longo até que essa construção de marca seja feita, ok? Características, então, dos formatos display. Ele impacta bastante gente, né, um público massivo e tem um rápido poder de resposta. Permite a presença de marca em territórios estratégicos, como a gente acabou de falar aqui, por exemplo, dos patrocínios. Oferece diversas possibilidades de segmentação de público, e aqui vão 3 critérios de segmentação que a gente consegue usar dentro do digital. O primeiro deles é a relação entre o conteúdo do veículo e os interesses do público-alvo, também conhecido como adequação editorial, que a gente viu em mídia. No 2, ali, histórico de navegação dos usuários. E no 3, o poder ó, ele pode usar dados de localização do usuário. Localização física mesmo, tá, gente? Então, aprofundando um pouquinho o assunto de segmentação. Quando a gente fala de escolher por conteúdo, né, pelos interesses do target, então quando eu escolho determinado site, né, veículo ou um canal dentro de um site, eu já estou fazendo um tipo de segmentação. Se eu quero falar, por exemplo, com gestores, com administradores, eu posso escolher estar dentro do site do valor econômico, já é uma segmentação por veículo. Ou eu podia estar no UOL, só que dentro do canal negócios, e aí também é uma segmentação por canal. Okay? Outra opção, segmentação por contexto. E aí eu não necessariamente vou fechar com um veículo só. Eu posso fechar com uma ad network, que é um veículo que comercializa espaço em vários outros sites, parceiros dele. Por exemplo, a rede de display do Google, que você compra mídia pelo AdWords, mídia display mesmo, tá? Que a gente não está falando de links patrocinados. A gente está falando de banner. Mas você compra também pelo AdWords e você escolhe que contexto, né, que palavras você quer, te interessam, que o público esteja buscando, lendo sobre aquilo, e aí o seu banner pode aparecer lá. Existem outras ad networks, não só a do Google, e a gente pode aprofundar isso depois, falar em sala ou em outro momento, tá? Do porquê, qual que é a diferença entre comprar via ad network
ou eu comprar direto com um veículo específico, como o Valor Econômico, por exemplo. Tá? Aqui vale saber que a gente consegue segmentar por contexto, então por palavras, por tipo de conteúdo, independente do site, ok? Quando a gente está falando de histórico de navegação, eu tenho como impactar pessoas que navegaram nos últimos dias por conteúdos, né, ou por canais que falavam sobre determinado assunto que eu escolha. Então, ela pode ter, nos últimos 15 dias, pesquisado sobre, vamos usar os exemplos aqui, arte e cultura, ou sobre música, sobre carros, enfim, que fossem outras coisas. Eu já sei quem são essas pessoas, né? Foi instalado um cookie na máquina dela, e aí eu vou lá e impacto com a minha peça que fala sobre carros. Se ela estava procurando sobre carros, eu vou falar sobre o lançamento de um carro. Só que não necessariamente ela tem que estar em um site que fale de carros, ou ela tem que estar no canal que fale de carros. Ela pode estar lá de boas em arte e cultura e aparece uma peça do lançamento de um carro. Não porque o que ela estava consumindo naquele momento tinha a ver com isso, mas porque eu sei que esta pessoa, em algum momento, há poucos dias, leu sobre carros, certo? E isso aqui é um pouquinho diferente do remarketing, porque o remarketing a gente usa também, de acordo com o histórico, mas a gente vai reimpactar pessoas que clicaram na peça, foram para o site do anunciante e acabaram não comprando. Eu quero falar com elas de novo, tentar fechar essa compra. Tá? No behavioral targeting que a gente estava vendo agora, mesmo que a pessoa não tenha clicado e ido para o site do anunciante, eu vou falar com ela só de acordo com o que ela fez nos últimos dias na internet, certo? Já falamos de remarketing, eu não vou repassar o que é remarketing, né? A gente falou em outra aula. E aí, dados de localização do usuário. Segmentações possíveis são pelo endereço de IP, então todo computador tem um número de IP, né, que ajuda a identificá-lo. E aí, no Brasil, esses números de IP foram distribuídos por estado, teoricamente. Então, a gente consegue fazer segmentação para que a peça seja entregue só para pessoas que acessam do Paraná ou só de São Paulo. Por que não é um critério preciso, está escrito aqui? Porque é possível, por exemplo, que grandes empresas usem o IP, a conexão sempre saia por um IP da matriz, que pode ser em São Paulo, mesmo que seja alguém aqui de Curitiba acessando. Então, o anunciante pode achar que está impactando alguém que está em São Paulo, quando na verdade está impactando alguém de Curitiba. Então, ele não é preciso. E mesmo essa distribuição de IP aqui foi meio bagunçada no começo, então não é tão certinha. Tem lugares nos Estados Unidos, por exemplo, que você consegue segmentar até por quarteirão, porque o IP é bem organizadinho. Outra opção é a gente segmentar por geolocalização. Então, eu quero falar com pessoas que estão passando, e aí, obviamente, é mais comum em dispositivo móvel, mas já tem até no desktop, né? Se a gente liberar a localização, que se acesse a localização. Então, eu quero impactar quem está passando por tal lugar, ou quem está a tantos quilômetros de determinado lugar, eu consigo falar com essas pessoas, ok? Quando a gente está falando de ambiente logado, né, seja um site de conteúdo pago, redes sociais, o que for, se é um ambiente logado, eu também posso usar como critério de segmentação os dados desse cadastro. Né, para a pessoa logar, ela fez um cadastro. Então, sexo, idade, classe econômica, não pode falar social, já aprendi com a Judeusec. Desculpa, vou arrumar, tá, gente? Ou pelas informações de cadastro. Então, a área de atuação profissional, por exemplo, só quero falar com pessoas da área de saúde, o cargo dessas pessoas. Essas informações são bem comuns no LinkedIn. Mas estado civil, interesses que a pessoa declarou, né, tipo de assinatura, de repente a pessoa tem um plano pós-pago ou pré-pago, enfim, dá para a gente segmentar assim. E a gente pode atuar em mídia, usando o Media Display, então, de algumas maneiras. Quando a gente está falando aqui de uma visão estratégica, lembra que a gente falou de branding e de performance? Então, eu posso usar Media Display em movimentos de branding para aumentar a visibilidade de marca e o meu foco vai ser alcance, certo? Quero que uma quantidade X de pessoas
conheça essa marca, ou relembre de determinada marca, do posicionamento que eu estou tentando construir. Em campanhas de performance, que são aquelas que têm meta para bater, né, tem um objetivo muito específico, numérico, eu tenho foco em rentabilidade. Então, eu vou tentar negociar a mídia de alguma maneira que eu pague quando as pessoas de fato demonstram interesse. E eu posso usar mídia display como um complemento de uma campanha integrada que já tem meios offline veiculando, eu uso o digital também para reforçar a mensagem. Ou eu posso usar em veiculações que não tem nada a ver com alguma outra campanha, mas para manter a mídia always on, lembra que a gente falou, aquela que não sai do ar, que é bem comum para e-commerce, no caso, né, do digital, que eu tenho assim, não é uma campanha, não estou lançando nada, mas eu preciso manter um nível X de vendas de geladeira, sei lá, de tudo que um site de um anunciante oferece. Então, não necessariamente aquela uma campanha com data de início e fim, mas eu posso usar mídia display nesse contexto, ok? Formas de comprar mídia display. A gente vai começar a falar sobre isso agora, mas vai terminar em sala. Então, formas de comprar CPM, vocês já viram isso, certo? Já é para ter estudado a parte das métricas de conceitos de compra. Então, custo por 1000 impressões. Antigamente era só assim que se comprava display, hoje em dia já se compra por CPC, né, custo por clique, ou custo por aquisição. Diária ou faixa horária, você pode comprar principalmente aquelas peças over the page que a gente falou, de impacto, para que o dia inteiro todo mundo que acesse aquele site ou em determinada faixa horária, tipo do meio-dia às 3 da tarde, todo mundo vai ver a sua peça, a sua campanha. Mensal, que é quando você fecha mídia display por um mês dentro de determinado site, né, ou por um período específico, e aí o veículo vai falar, você pode veicular e vai revezar esse espaço junto com outros 3 anunciantes. É como se tivesse cotas. E aí, quando uma pessoa entrar, aparece teu anúncio, na segunda aparece do outro anunciante, terceira de outro, na quinta pessoa volta a ser o teu anúncio. Então, a quantidade de vezes que a tua peça vai aparecer vai depender de quantas pessoas vão entrar nesse site no período. Entenderam? Se não ficou clara a diferença entre CPM e mensal, cobra de mim na sala que eu explico melhor para vocês. E patrocínio fixo por um determinado período. Então, você paga por mês, mas aí é só você, mês inteiro, sempre que alguém entrar naquele canal que você está patrocinando, tem a sua login lá. E junto com essa login, normalmente a gente negocia uma outra peça maior, que dê para entregar uma mensagem mais visual e falar mais coisas para o público. Ok? E aí a gente vai ver como é que compra isso aqui, vai ter exemplos em sala. Para quem quiser explorar um pouquinho mais, tem aqui um link do Media Kit do Terra, bem legal, gosto bastante de usar ele como exemplo. Tem vários formatos, como que compra, os preços. E eu falei para vocês da Ad Network, né, da rede de display do Google. Então, tem um link aqui também para conhecer um pouquinho mais sobre essa rede. Ok? É isso. Por favor, levem dúvidas para a gente comentar em sala de aula. Vejo vocês lá. Beijo!